Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre 180 dias para mudar minha rotina e para mudar os meus hábitos e ter uma vida dos sonhos, uma vida perfeita. Ela existe? Não, mas vamos tentar buscar, né? Mas vamos lá, a questão aqui é a seguinte: eu tenho 30 anos, sou casada, tenho 3 filhos e sou CLT. Não é bem CLT, mas vamos lá, eu trabalho fora de casa. Então a questão aqui é o seguinte: no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre mim, né? Eu trabalho fora e já tem um tempo que eu estou cansada de trabalhar fora, eu estou estagnada. Cansada mesmo, gente, porque trabalhar fora e chegar em casa e ter a rotina de casa é exaustivo. É maravilhoso, né? Mas é exaustivo e cansativo, muito cansativo. Então o que acontece? Já tem um bom tempo que eu estou decidindo que quero migrar para a área da internet. Quero gravar vídeos, quero ser social media, porque eu sou social media, né, gente? Preciso dizer a verdade, sou social media. A questão aqui é o seguinte: para mim poder ter social media e não trabalhar mais fora de casa e só em casa, cuidando dos meus próprios filhos, eu preciso ter uma rotina e preciso sair de um ciclo. Qual é o ciclo? O ciclo de procrastinação, o ciclo de desânimo, o ciclo de desistência e o ciclo de insegurança. A insegurança, gente, é uma coisa terrível. Você tem? Pois bem, graças a Deus. Se você não tiver, glória a Deus. Mas eu tenho insegurança e isso não é legal. Bora lá. A procrastinação. Eu procrastino muita coisa, deixo sempre pro futuro. Eu gosto de dizer que a procrastinação é o nome carinhoso que se deu à preguiça. E algumas pessoas da internet vão vir dizer assim: não, mas a preguiça é quem não gosta de trabalhar, é quem não sei o que e tal. Mas a procrastinação, gente, ela não fica muito atrás não, tá? E a preguiça é um pecado. Vamos lá. O outro problema meu é o desânimo, a desistência. Então eu não tenho resiliência. Então eu desisto muito fácil dos meus projetos, eu desisto muito fácil das coisas. Eu sempre desisti, desde a minha adolescência, qualquer coisa, eu não vou pra tal lugar porque... Vou contar pra vocês. Sei que muita gente já falou, mas eu vou falar aqui novamente. O cérebro da gente, ele é prático para poupar as nossas energias. Então o que acontece? Se tem uma situação que ele vê que você vai gastar muita energia para fazer aquilo, ele convence o seu corpo a desistir para que você não vá fazer aquilo, assim ele poupar a energia. Se você for, ele desistir, ele vai gastar energia necessariamente para gastar. Porém, o outro lado do seu cérebro, que precisa disso, precisa que você vá para poder fazer com que a sua resiliência cresça, o que acontece? Esse lado será fortalecido. Então, todas as vezes que você desiste, o lado da desistência, né, que é o lado que faz você poupar energia, ele vai ficando cada vez mais forte. E o lado da resiliência vai ficando cada vez mais fraco. E vice-versa. O que acontece? Na minha vida, eu sempre priorizei ouvir o lado que é para poupar energia. Então, esse lado é muito mais forte do que o da resiliência. Então, quando eu tenho um projeto na minha vida, exemplo, vou ser youtuber, eu começo com um projeto, faço o projeto, escrevo os roteiros e tudo mais, mas aí, logo depois, eu desisto, acaba o ânimo. O meu cérebro, ele automaticamente, ele nem tenta me convencer mais a não fazer isso, ele simplesmente desiste. Então, eu preciso muito mudar essa parte, que é a desistência. Eu preciso ser resiliente e comprometida com os meus compromissos. E isso também vale para a questão da procrastinação. Eu tenho certeza que é uma ajuda também. E o desânimo também. E a insegurança também. Eu acho que já vai por esse lado. Eu acho que é uma roda que muda muita coisa na minha vida. E eles trabalham um atrás do outro. Eu acredito que a segurança, a autoconfiança, a resiliência, e eu não esqueci o que é o contrário de procrastinação, não procrastinar, eles também vão ajudar muita coisa. Então eu preciso fortalecer dessa vez a minha resiliência, que é para mim não desistir. Então eu preciso muito fazer isso. Então vamos lá. O meu incômodo grande, gente, é realmente com essa questão que eu acabei de falar com vocês. Eu preciso muito mudar isso. Então eu tenho alguns projetos para o ano de 2026. Eu quero ser youtuber e social media e o Instagram. Então são 3 áreas que eu quero. O que eu quero falar sobre o YouTube, eu quero estar no nicho cristão. Então eu quero falar mais sobre a palavra do Senhor. Eu quero ensinar o que eu sei, né? Exemplo, o que é oração, o que é jejum. Gente, porque por incrível que pareça, se você sabe o que é jejum, parabéns. Porque eu não vejo muita gente, não na internet tem sim, mas eu não vejo muito na igreja pregando sobre o que, ensinando os irmãos a jejuar, a orar. Eu não vejo muito esse tipo de coisa, então eu quero trazer pra cá esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Outra coisa
de estar englobado naquela roda que eu acabei de falar pra vocês, por exemplo, eu me sinto muito cansada, porque eu acordo tarde, eu deito tarde, então é muito cansativo, e é como, ao mesmo tempo que o meu cérebro quer poupar energias, o meu cérebro também fica me culpando depois. Você não disse que ia gravar vídeo pro YouTube? Você não disse que ia fazer isso, que você ia fazer aquilo? Gustavo ele não fazer isso? Gustavo me deixa quieto. Mas não, ele não deixa quieto. Outra coisa que me deixa muito cansada, que me incomoda muito nessa questão, é a sensação de estar ficando para trás. Eu sei que com o passar do tempo a gente vai ficando com essa sensação mesmo de ficar para trás, mas não é só em relação à corrida com outras pessoas, é a corrida comigo mesmo. É tipo assim, eu não tô fazendo nada por mim, eu não tô fazendo nada pra Deus, eu não tô fazendo nada pra ninguém, eu tô só praticamente existindo, entendeu? Eu não tô... É meio que vira uma bola de neve. Por quê? Porque eu trabalho fora, né? E aí eu fico em casa e falo, vou organizar a casa. Só que o meu trabalho eu posso fazer home office também. Então o que acontece? Eu organizo a casa, ou eu trabalho home office agora. Eu faço isso, ou eu faço aquele outro. Eu gravo pela internet, ou eu estudo, ou eu faço curso. E meio que eu paraliso, no final das contas eu não faço nada. A casa fica desorganizada, o meu serviço de CLT fica... É a única coisa que eu ainda faço. O meu estudo não vai pra frente, eu não faço devocional, nada. Então, tipo assim, a única coisa que ainda anda nessa história toda é apenas o CLT, porque senão eu também não daria. Outra coisa, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que, se eu comprometer comigo mesma, é a mesma coisa que eu tá falando com a parede, comprometendo, pedindo pra parede fazer uma coisa. Eu não cumpro o que eu falo pra mim mesma, então é uma coisa que eu não quero mudar. Preciso cumprir o que eu prometo para mim. E vocês acreditam, né? Se eu falar assim, eu vou orar todo dia às 3 horas da manhã, eu cumpro? Eu não cumpro. É como se a minha palavra me para com Deus fala, e não funciona. E é uma coisa que tem que funcionar. Então, tipo assim, a Bíblia diz, não, para que nós não venhamos jurar nada, e se jurar, que nós cumpramos. Então, tipo assim, eu tô jurando por Deus, e na realidade eu não estou cumprindo. E uma coisa que eu sei é que eu posso mudar essa situação. Então, eu decido mudar essa situação. Aí, já que eu vou mudar isso, e quero gravar vídeo pro YouTube, então, e vou fazer o desafio, eu decidi que vou fazer o desafio aqui também, no YouTube. Então, eu vou gravar esse vídeo, postar, né, na quarta-feira, e vou fazer os outros desafios e vou gravando conforme eu vou levando a minha rotina e gravo aqui para vocês também. Lembrando que eu não quero gravar só o vídeo do desafio, eu quero gravar o vídeo do desafio e outros conteúdos também aqui pro canal. Vamos falar de algumas áreas que eu quero mudar. Vou dar um parâmetro alto aqui e no próximo vídeo eu explico mais um pouquinho. A primeira área que eu quero é o trabalho. Eu quero muito criar conteúdo aqui pro Instagram, pro YouTube e também para o Instagram. Eu tô um pouco indecisa se eu vou assumir conteúdo de social media ou se eu só vou trabalhar como social media sem criar conteúdo na rede social. Aí eu quero postar conteúdo por enquanto uma vez na semana. Mas vamos ver, eu quero criar mais conteúdos na realidade. Até o final do ano eu tenho um projeto de postar 100 vídeos. Então para isso eu preciso de mais de um conteúdo por semana. Mas no começo agora, nesse primeiro mês, eu vou postar um conteúdo por semana. Então vamos para as áreas que eu quero trabalhar. Primeiro é a área de trabalho. Então na área de trabalho eu quero criar mais conteúdo, eu quero criar conteúdo, eu quero virar um creator, eu quero ser um criador de conteúdo, tanto pro Instagram quanto pro YouTube. Então aqui eu vou criar, por exemplo, a questão que vai ser a seguinte: eu quero consumir, criar mais do que consumir, porque eu sou muito consumidora, tanto de YouTube quanto de Instagram. Então eu quero criar mais, consumir menos. Então eu já vou criar conteúdo uma vez por semana aqui nesse primeiro mês. E eu pretendo criar mais conteúdo conforme for passando o tempo e eu for me adaptando melhor com a questão de gravação de vídeo. Eu quero postar 100 vídeos até o final do ano. Então o objetivo é esse, postar 100 vídeos até o final do ano. Eu quero diminuir também o meu tempo de tela. Então, para diminuir o tempo de tela assistindo, vai ser um tempo de tela gravando, que é menos conteúdo. Isso é uma coisa que eu também preciso mudar muito, é diminuir o meu tempo de tela. Estar mais presente na internet. Estar mais presente na internet tem a parte de estar mostrando mais, aparecendo mais e não consumindo. Ser menos consumidor é um dos projetos. Eu quero conquistar 1000 seguidores no YouTube. Se eu conseguir conquistar esses 1000 seguidores no YouTube em 180 dias, vai ser muito bom. Mas se não, dentro de um ano também vai ter bom. Eu quero criar conteúdo para o Instagram, tanto o Instagram cristão quanto o social media. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sei ainda se eu vou somente trabalhar como social media ou se eu vou criar conteúdo de social media também. Eu vou ver muito isso porque
Como eu falei pra vocês, eu tenho 3 filhos. Então, pra mim, o que sempre entra em conflito com o meu trabalho na rede social e o outro trabalho é os meus filhos. Então, tipo assim, entra muito em atrito os meus trabalhos e eles. Entende? Porque querendo ou não, gente, no caso eu tenho 3 trabalhos. Eu tenho o trabalho de CLT, eu terei o trabalho de YouTube, criadora de conteúdo, e eu tenho o trabalho de maternidade. Isso, gente, é um trabalho. Muita gente eu vejo falando assim, dá muito trabalho ser mãe. Dá trabalho não, gente. É um trabalho, é uma jornada. Então, tipo assim, 3 jornadas. Então eu tenho que conciliar essas 3 coisas. E eu também quero 1.000 seguidores. Eu quero, tipo assim, vamos lá. Eu quero 2.000 seguidores para 180 dias nas 2 redes sociais. Bom, então vamos lá. Trabalhar como social media, que eu já falei com vocês. Então tem um projeto que é um desafio de 21 dias, né? Isso eu falarei pra vocês no próximo vídeo. O segundo o desafio é pessoal. Então, tipo assim, eu pessoal, que entra naquela parte lá de menos insegurança. O primeiro pessoal eu quero estudar. Eu quero estudar finanças, porque literalmente eu não sei nada sobre finanças. Eu até sei um básico, mas eu não coloco em prática. Então, esse ano, esses 180 dias eu quero estudar finanças e colocar em prática as finanças o que eu decidi sobre finanças. Cuidar da minha área física, né? Exercício. Então, eu me comprometo a fazer caminhada e a fazer alongamento e yoga. Tem um aplicativo no meu celular, eu também vou usar ele para fazer yoga, né? E meditação nem tanto, eu não gosto muito desse negócio de meditação. Acho que não entra muito na minha parte, né? Minha meditação vai entrar em outra área. Mas vamos lá, eu preciso fazer alongamento, porque eu não faço exercício de nada, eu não movimento nada. Também outro pessoal hobbies. Eu tava vendo que, gente, é muito bom você ter um hobby para que você possa conseguir botar sua mente ali no ar, sua mente em prática. Porque necessariamente, às vezes, eu tenho tanta coisa durante o meu dia e no final das contas, eu não vi nada que eu fiz exatamente só pra mim. Então, o hobby que eu quero pôr em prática, também quero procurar hobbies, né? Leitura. Eu vou botar a leitura como um hobby e eu já separei aqui, não tá nessa pilha, não pilha mais embaixo, 7 livros pra me ler nesses 90 dias. Primeiro eu vou fazer um desafio de leitura de 90 dias. E tem um livro maravilhoso que eu tô lendo ele pela 2ª vez, Caminhando por Princípios Bíblicos. Gente, e é maravilhoso esse livro, eu quero falar um pouco pra vocês sobre ele também. Espiritual, altar na minha vida. Uma área, gente, se eu não fosse fazer nada, uma área que eu tenho que focar obrigatoriamente na minha vida é a minha área espiritual. Como está a sua área espiritual? Como está a sua vida espiritual? Você é cristão? Você é evangélico? Você é cristão? Bora lá. Se você é cristão, você precisa trabalhar a sua área espiritual. E eu quero muito trabalhar minha área espiritual, porque é uma coisa que eu me pego muito, porque eu não tenho vida espiritual. Eu vejo muita gente falando assim, devocional, essas coisas assim. Eu não tenho. Eu não tô conseguindo. Gente, eu tô falando pra vocês que eu tô tão perdida nesse ciclo vicioso de procrastinação, de insegurança, de desânimo, de resistência, que eu não consigo. Esse livro mesmo que eu falo pra vocês, Caminhando por Princípios Bíblicos, eu comecei a ler ele no início do ano passado, terminei no final do ano agora. Li um livro no ano, mas comecei e terminei no final do ano. E conclusão, então, eu li muitas outras coisas, mas eu nunca termino. A espiritual é o que eu quero. Então, eu preciso fazer jejum, leitura bíblica, oração e culto doméstico aqui em casa. Eu moro na vicinal, então nem todo dia dá pra ir pra igreja, e nem todo final de semana eu tenho como ir à igreja. Então, para que eu consiga ter um culto com as crianças, eu vou fazer culto doméstico todos os dias. Tem um outro livro que eu vou ler também, que ele é muito bom sobre isso, A Fé se Aprende em Casa. Ele é maravilhoso também. Então, quando eu li ele, eu percebi que isso falou muito comigo. Esse é outro livro que eu comecei o ano passado, mas eu não terminei, viu? O meu ciclo de resistência, ele é muito grande. Então, essas são as áreas que eu quero fazer, que é trabalho, pessoal, espiritual e a área familiar. A área familiar, eu quero ter mais tempo com as crianças, eu quero ensinar elas. Porque uma coisa que eu tenho me pegado muito eu não tô conseguindo ensinar os princípios bíblicos para elas, falarem com elas, andar com elas pelo caminho, entendeu? Por isso eu preciso sair do CLT e ficar só em casa, para que assim eu consiga ensinar elas a andar no caminho da Bíblia, no caminho da palavra, a andar com Deus, a falar com Deus. Muitas das vezes eu tô no ciclo de procrastinação, tô lembrando de novo, porque eu tô naquele velho ciclo, e muitas vezes eu coloco isso na frente da TV e deixo lá, porque enquanto isso eu tô no celular, eu tô jogando, eu tô assistindo.
ou eu tô fazendo alguma coisa que eu tenho que realmente fazer. Tipo, organizar a casa, fazer comida, trabalhar. Então eu deixo eles lá. E eu quero diminuir também o tempo de tela deles. Eu quero falar com vocês, esse negócio vai dar certo se eu pegar na minha e colocar como consciência minha. Uma coisa, autoeficiência. Eu preciso muito trabalhar essa área. Essa é a área que eu preciso trabalhar, que engloba todas as áreas, as outras áreas. A autoeficiência é ser resiliente. Bora lá. Eu vou explicar para vocês o que é autoeficiência. A autoeficiência é o seguinte. O nosso cérebro, se não, eu não tenho autoeficiência, então para mim desistir é muito mais prático. Mas eu quero convidar vocês a me acompanhar aqui, que dessa vez eu não vou desistir. A autoeficiência, o nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Ele tem um lado que vai para poupar energia e o lado da obra, que é praticar. Eu vou dar mais ou menos desse lado, porque eu não sei me explicar de outra forma. Então bora lá. A parte de poupar energia é, por exemplo, desde os primórdios. Se eu preciso trabalhar até 5 horas da tarde, o meu cérebro vai fazer o seguinte, você tem que trabalhar, né? Tudo bem. Aí essa mesma coisa, eu preciso, por exemplo, eu quero ir pra festa. Aí o meu cérebro vai falar a seguinte coisa, você não vai porque você tem um trabalho amanhã. Então você precisa poupar energia, então não vai, você vai ficar cansado e tudo mais. Ele tem o trabalho de fazer poupar energia para fazer outras atividades essenciais. Aí o que acontece? O meu cérebro, do lado de poupar energia, vai fazer com que eu desista, entendeu? O que acontece? Quando a gente desiste muito, o nosso cérebro se acostuma a isso. Depois de um tempo, ele não te pede mais permissão e ele nem coloca objeção para você. Ele simplesmente tira toda a sua vontade. Eu quero ir num parque aquático. O seu cérebro vai dizer o quê? Não vai não. Aí você simplesmente fala, eu perdi a graça. Não tô com um pingo mais de vontade de ir. Por quê? Porque o seu cérebro, ele nem te pediu mais permissão, mas ele já te disse para poupar energia. Ele tem aquilo como desnecessário. E tem o outro lado do cérebro, que é a resiliência, que ele precisa que você faça as coisas acontecerem. Você entendeu? Então esse lado, ele precisa da energia, então ele vai te cobrar. Olha, você não disse que ia fazer a festa, você não falou para outras pessoas que você ia, que ia ser legal e tudo mais, você não foi. E agora? Aí quando vai fazer outra atividade, então tipo assim, a gente tem duas áreas para ser fortalecida. Ou a gente fortalece a área que desiste, ou a gente fortalece a área da resiliência. Eu, na minha vida, sempre fortaleci a área da desistência. Então, eu percebi que chegou a um ponto. Uma vez, eu fiz um curso em social media. E como todo o curso, e eu tava com tudo projetado pra fazer um trabalho de social media. Montei todo o projeto. E do nada, a minha vontade de fazer isso, desistir. Tipo assim, eu não tinha mais ânimo, não tinha mais um pingo de vontade, um pingo de desejo de trabalhar nessa área, de fazer nada com isso. Tipo assim, passou zero desejo, zero vontade para uma coisa que eu estava muito animada e com muito desejo de fazer. Então eu percebi nesse tempo, falei, olha, meu cérebro, a área da resistência tá tão grande que ele não pede mais nem permissão, porque ele tá sem educação. Ele desiste automaticamente, sem nem pedir permissão, sem nem pedir licença. Então minha área da resiliência não está forte, ela está muito fraca. Então nesse desafio, eu pretendo fortalecer o lado da resiliência, custe o que custar. Eu vou fazer isso. Falei pra vocês hoje, são as metas. Agora, o plano para acontecer, as metas, é que vai fazer com que isso aconteça. Eu percebi nesse desafio que planos é diferente de metas, sonhos é diferente de projetos. Então o que acontece? Eu sempre tive os planos, mas eu não definia as metas e nem se era pequena meta, metinha, meta e metona. Eu não tinha isso. Então nesse agora eu vou fazer para que dê certo e para que quando eu olhar de longe eu não veja tipo assim, nossa, mas tá tão longe para mim conquistar essa meta. Mas quando a gente define uma metazinha pequenininha, por exemplo, vou postar os meus primeiros 10 vídeos, ou então vou postar o primeiro vídeo. Postar o primeiro vídeo na primeira semana, com um mês eu quero ter postado 4 vídeos. Com 2 meses eu vou ter postado 8 vídeos. Depois eu dobro a meta para 2 vídeos por semana, então com 3 meses eu já vou ter postado 16 vídeos. Ao invés de eu botar a meta, vou postar 16 vídeos em 2 meses. Então eu vou olhar, nossa, eu tenho muitos meses para me fazer esses vídeos. Já vai entrar a questão da procrastinação, vai dizer assim, eu tenho muito tempo para fazer. E vai ser 16, já vai entrar o desânimo. Mas são muitos vídeos, são 16 vídeos, entende? Então, quando a gente coloca uma metazinha, por exemplo, vou gravar um vídeo para a primeira semana e 4 vídeos para um mês,
Então eu já vou comemorar o primeiro vídeo que eu vou gravar, que é esse. E quando chegar um mês eu vou lá 4. Em 2 meses, 8. Se eu tô gravando a média pra gravar 2 vídeos por semana, em 2 meses, 16 vídeos. E aí fica muito melhor. E outra coisa é comemorar, se dar auto-recompensas por cada vez que você conquistar cada meta. Outra coisa é a seguinte, eu ficarei muito feliz no final desses 180 dias se eu for mais resiliente, estar com a minha vida espiritual e emocional iniciada, estar com o meu pessoal andando nos trilhos, tipo caminhada, hobbies, vida familiar. Outra coisa é a seguinte, eu quero muito alimentar esse canal, então eu quero gravar muitos vídeos para cá e espero muito que agrade vocês. Eu quero fazer esse desafio em formato de episódios, então vai ter alguns episódios e eu pretendo muito gravar, mas também eu quero também alimentar com outros conteúdos, então não vai ser só sobre o desafio. Gente, mais uma coisa que eu tenho que deixar claro, que o meu desafio é a parte da maternidade e trabalho, então eu quero muito estar com tudo em andamento, tudo encaminhado, porque eu preciso muito mudar essa parte, dessa minha dificuldade em relação à maternidade e casa. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que, tipo assim, uma parte que me pega muito é a parte da maternidade. Porque enquanto outras coisas eu posso parar e deixar para depois, a questão da maternidade nunca é assim. Eu sempre tenho que resolver na hora. Tenho que dar comida pra mim na hora, eu tenho que resolver de limpar mim na hora, eu tenho que resolver de dar banho mim na hora, corrigir na hora. Então, tipo assim, não é uma coisa que eu posso deixar para depois. Igual, por exemplo, vou varrer a casa depois. É onde entra a procrastinação nas outras áreas. Na área familiar, às vezes eu procrastino, mas em outros âmbitos. Mas vamos lá. Eu quero alimentar esse canal com vlogs, com lives, com vídeos e com episódios da série. Não sei se eu vou trazer vídeos não sei se eu vou trazer vídeos sobre rotina com as crianças. Eu não queria muito spoiler nas redes sociais, mas quem sabe, né? Uma vez ou outra não tem nada não. Uma coisa que nesse período eu quero me lembrar muito é da autoeficiência. Eu preciso ser autoeficiente. Por quê? Por que eu preciso ser autoeficiente? Porque eu preciso praticar muito essa área. Eu expliquei pra vocês. Eu preciso muito praticar essa área. Então é uma coisa que eu vou estar muito feliz no final desse desafio, se realmente. Então é uma coisa que eu estarei muito feliz se no final desse vídeo todo eu estarei autoeficiente. Então o vídeo de hoje vai ficar por aqui. No meu próximo vídeo eu quero falar pra vocês um pouco mais sobre as metas.